Olá, tudo bem com vocês? Bem-vindos a mais um vídeo, que Deus continue abençoando cada um de vocês. Hoje nós vamos falar sobre por que não podemos repetir tudo aquilo que nós ouvimos os outros falarem. Bem, uma das coisas que eu observo no meio cristão é que nós crentes, infelizmente, nós temos a tendência de repetir, digamos que gírias cristãs ou gírias do meio dos crentes. Então, o crente fala uma coisa e a gente começa a repetir, e às vezes no meio da pregação, é no meio de uma reunião, no meio de uma escola bíblica, é uma comemoração, qualquer uma situação em que nós nos reunimos, há esse péssimo hábito de repetirmos gírias cristãs e muitas vezes até afirmamos dizendo: ah, mas está escrito, ah, mas a Bíblia diz, quando na verdade a Bíblia não diz sobre aquele assunto. Uma das coisas que me incomoda há muito tempo é que as pessoas costumam falar assim: Jeremias, o profeta chorão. Irmãos, na Bíblia, em nenhum momento fala que Jeremias era um profeta chorão. Eu quero ler aqui para vocês, apenas no capítulo 37, versículo 15, diz assim: E os príncipes se iraram muito contra Jeremias, e o feriram e o puseram na prisão, na casa de Jonatas, o escrivão, porque a tinha transformado em cárcere. Meus queridos, Jeremias enfrentou várias barreiras. Desde que Deus chamou Jeremias como um profeta, como um pregador da palavra, desde que Deus colocou em Jeremias esse chamado lindo para que ele falasse ao povo aquilo que Deus mandava falar, Jeremias foi hostilizado, foi rejeitado, Jeremias foi ferido, foi jogado num calabouço, Jeremias foi preso. Tentaram matar Jeremias, armaram cerco contra Jeremias, até mesmo na sua cidade natal, como é Anatote. Fizeram muitas coisas contra Jeremias, jogaram Jeremias para morrer num poço de lama. Então, assim, eram muitos os que estavam contra Jeremias, e poucos eram aqueles homens que eram a favor de Jeremias, que apoiava, que defendia Jeremias como profeta, que via seriedade em Jeremias. Então, Jeremias, ele passou por muita coisa. Ele foi um profeta que ele enfrentou muitas barreiras, mas o que mais me chama a atenção é que ele não desistiu de falar a verdade quando Deus mandava ele falar. Ele não desistiu, ele não inventava, ele não aumentava. Ele não servia aquilo que os reis, não servia aos reis, a vontade dos reis, mas ele servia a vontade de Deus. Jeremias o tempo inteiro obedeceu a Deus. E muitas pessoas, muitos pregadores têm a mania de pegar o microfone e falar porque Jeremias era um profeta chorão. Eu já ouvi pregadores pregando e no meio da pregação dizer que nós não devemos ser chorões igual ao profeta Jeremias. Jeremias não era chorão. Jeremias foi um profeta que sofreu calúnia, sofreu perseguições, sofreu prisões. Tudo isso por amor à palavra de Deus. Tudo isso por obediência a Deus. E hoje ele tem essa fama injusta de profeta chorão. Por isso que eu disse que nós não devemos repetir aquilo que muitos dizem. Porque tem coisa que não está na Bíblia. E Jeremias, ele escreveu o livro de Lamentações. E o que é o livro de Lamentações? É como se fosse um profundo luto pela destruição de Jerusalém. Será que se fosse nós, hoje, nos dias atuais, nós teríamos a coragem de enfrentar o que Jeremias enfrentou? Nós passaríamos o que Jeremias passou? Ou será que nós, no primeiro momento, na primeira dificuldade, não desistiríamos? Eu acredito que nós desistiríamos, porque, para falar a verdade para vocês, até para vir aqui gravar, às vezes eu tenho tanta dificuldade. Hoje mesmo, para gravar esse vídeo aqui, eu já tentei várias vezes e eu já quase desisti. Aliás, a primeira vez eu desisti. Aí, essa já é a minha segunda tentativa de gravar definitivamente. Porém, antes de estar gravando aqui agora para vocês, eu já gravei aqui uns 4, 5 vídeos. E não estava dando certo, eu não sabia por onde, como começar o vídeo, por mais que eu já tinha lido, por mais que eu já tinha me preparado. Aí a primeira coisa que eu pensei, vou desistir. Eu acabei de falar aqui, Senhor, se não for para eu gravar, eu vou desistir de gravar. Tá vendo como nós desistimos fácil, na primeira dificuldade? E é algo tão simples, sentar na frente do celular e gravar um vídeo.
A palavra de Deus está aqui, está pronta na minha frente. E eu tenho essa dificuldade. Agora, nós temos que ter a empatia de nos colocarmos no lugar de Jeremias. Imagina naquele tempo, aquela situação em que havia ali vários reis, situação de guerra, Jerusalém e Judá ali sob a ameaça de destruição, e Jeremias no meio daquele povo pregando, falando aquilo que Deus mandava ele falar, e o povo não acreditava nele, o povo acusava Jeremias de mentiras. Imagina, se Jeremias ele quisesse desistir, mas ele obedeceu ao Senhor. Jeremias não era um profeta chorão. Jeremias era um profeta obediente. Jeremias era um profeta que obedeceu a voz do Senhor, obedeceu o chamado do Senhor. Ele pregou a verdade. Jeremias não fugiu da verdade. No capítulo 38, Jeremias ele é jogado num calabouço. E a Bíblia fala que, aqui no versículo 4, diz assim: disseram os príncipes ao rei: morra este homem, visto que ele assim enfraquece as mãos dos homens de guerra que restam na cidade e as mãos de todo o povo, dizendo-lhes tais palavras, porque este homem não busca paz para este povo, senão o mal. Olha a acusação que Jeremias estava sofrendo. Na verdade, Jeremias estava falando aquilo que Deus mandava falar. Deus, ele mandou Jeremias falar ao povo, no capítulo 27, que o povo obedecesse ao rei Nabucodonosor, e assim o povo viveria. Mas eles não acreditaram, aquele povo foi um povo rebelde. Então nós podemos ver que aqui o tempo inteiro, mesmo Jeremias falando aquilo que Deus mandava, nenhum deles acreditava. Eles estavam o tempo todo buscando ferir Jeremias, tentando calar a boca de Jeremias de alguma forma. Aí aqui é onde Jeremias é jogado num calabouço, num poço cheio de lama, para morrer. E ele é tirado de lá com trapos velhos e trapos podres. E aqui no versículo 12 fala: e disse Ebed-Meleque, o etíope, a Jeremias: põe agora estes trapos velhos e rotos, já apodrecidos, nas covas dos teus braços, por baixo das cordas. E Jeremias assim o fez. E assim eles tiraram Jeremias do calabouço. Mas ele foi jogado ali para morrer. Tudo isso por perseguição. Tudo isso porque ele tinha amor, porque ele era fiel à palavra de Deus. E ele foi um profeta fiel que pregou a verdade até o fim. Então, nós podemos ver aqui que havia, sim, uma certa perseguição contra Jeremias, porque ele falava a verdade. No versículo 42, nós podemos ver que Jeremias ele exorta o povo a não ir ao Egito. E quando ele exorta o povo a não ir ao Egito, alguns daqueles homens chegam até Jeremias e falam que tudo aquilo que Jeremias orasse a Deus, buscando por resposta, e tudo aquilo que Jeremias falasse, eles fariam, eles iriam obedecer. Aquilo que Deus falasse com Jeremias e Jeremias falasse com eles. Porém, quando Deus responde ao povo que não fosse a terra do Egito, eles não obedeceram. Eles disseram que Jeremias estava falando uma mentira. Então, esse profeta, ele sofreu muito. Por isso que nós não podemos chamá-lo de profeta chorão. Porque se fosse nós, nos dias de hoje, com certeza a gente não faria metade do que Jeremias fez. A gente não teria feito nem o início, porque nós temos hoje um alcance muito grande de como levar a palavra de Deus. Nós temos as redes sociais, nós temos o nosso smartphone na nossa mão, nós temos muito mais chances, muito mais possibilidades de falarmos, de pregarmos a palavra do Senhor, de anunciar as boas novas do Senhor, de falar aquilo que a Bíblia nos manda falar, e nós não fazemos. E muitas vezes as pessoas têm coragem de pegar o microfone e falar uma dessas falas que Jeremias era um profeta chorão, como se ele fosse um profeta covarde, como se ele fosse um homem frágil, dando essa característica de homem frágil e de homem fraco, chamando ele de chorão. Então, por isso, nós não podemos sair repetindo tudo aquilo que nós ouvimos as outras pessoas falarem. É por isso que é sempre muito importante nós focarmos na Bíblia, nós focarmos na palavra do Senhor, nós tirarmos um tempo para ler a palavra de Deus, para meditar na palavra de Deus, pedir ao Senhor entendimento
e clareza naquilo que nós não entendemos, e o Espírito Santo ele vai nos revelando. Lê uma vez, não entendeu, leia de novo e leia de novo. Se tem alguém de confiança, alguém que você sabe que é uma pessoa que ora, uma pessoa que busca conhecimento na palavra de Deus, peça ajuda, mas não saia por aí acreditando nem repetindo tudo que dizem só porque você ouviu numa pregação que alguém falou uma coisa e às vezes aquilo nem está na Bíblia, às vezes aquilo não é o que Deus está mandando a pessoa falar, não é o que Deus orienta. E por isso que muitos hoje em dia, infelizmente, são enganados por falsos profetas, porque não busca o conhecimento bíblico, está muito focado em tudo que vê na internet e acaba caindo aí nas garras de muitos lobos que estão aí vestidos com pele de cordeiro. Amém? Que essa mensagem possa chegar ao seu coração e que Deus abençoe o seu dia.